Sabia que certos animais não só existem na natureza, como também são usados como instrumentos do mal nas mãos erradas? Em muitas histórias espirituais e práticas ocultistas, afirma-se que determinadas criaturas servem às bruxas para espionar, oprimir e até manipular a vida dos fiéis. Contudo, a Bíblia não nos deixa sem orientação sobre isso. Em Levítico 19:31 está escrito: não se voltem para os espíritos nem para os adivinhos, não se contaminem com eles, pois eu sou o Senhor seu Deus. Esse alerta mostra que certas práticas mancham a alma e que por trás de símbolos ou animais podem existir intenções espirituais sombrias. Hoje mergulharemos num assunto que poucos ousam abordar. Vamos revelar como reconhecer 5 animais frequentemente utilizados por bruxas para te vigiar espiritualmente. Se você já sentiu algo invisível perturbando sua paz, este vídeo é feito para você. Está preparado para compreender o que Deus planejou para te proteger? Desde tempos remotos, o mundo espiritual é cheio de enigmas que muitos preferem não encarar, mas ignorância não é defesa. Já pensou por que certos objetos parecem te observar sem explicação racional? Por que alguns animais surgem repetidamente em períodos de tensão, tristeza ou após orações fortes? Essas situações não são mera coincidência. As Escrituras nos lembram que existem forças invisíveis que acompanham nossos caminhos para nos afastar da vontade divina. Em Efésios 6:12 está claro o aviso: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, contra autoridades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa passagem não é uma metáfora, é um alerta real, que revela uma verdade desconfortante. Seres espirituais que planejam, observam e agem nas sombras para destruir sua vida. A tática do inimigo não é desajeitada nem improvisada. Ele age com astúcia, conforme diz 1 Pedro 5:8. Sede vigilantes e, antes, sóbrios, porque o vosso adversário, o diabo, como leão que ruge, anda procurando a quem devorar. Ele não age sem propósito, ele ronda isso, requer atenção constante, monitoramento e uma paciência cruel para atacar no ponto mais fraco. Para manter essa vigilância, ele nem sempre se utiliza de manifestações demoníacas visíveis ou assustadoras. Frequentemente, ele se vale do que parece inofensivo, do que foi aceito culturalmente como normal. Animais que desde tempos antigos funcionam como canais para observar os filhos de Deus. Não estamos falando de superstições ou folclore, mas de métodos reais de vigilância espiritual empregados em rituais de bruxaria, ocultismo e feitiçaria que muitos chamam de animais de estimação estranhos. Na realidade, animais foram consagrados com propósitos sombrios em círculos espiritualistas, em altares de bruxas e durante sessões de invocação. Eles são usados como testemunhas e mensageiros de mundos invisíveis. A Bíblia não omite esse fato. Em Levítico 19, versículo 31. O Senhor adverte: não vos voltais para os encantadores, nem para os adivinhos. Não os consulteis para vos contaminardes com eles. Eu, o Senhor, vosso Deus. Essa proibição não é feita ao acaso, mas serve como proteção contra portais espirituais que podem permanecer abertos por descuido ou ignorância. Pessoas que já vivenciaram experiências no mundo espiritual sabem que nem todos os encontros com o invisível são por acaso. Existem ambientes espirituais carregados, objetos abençoados, palavras invocadas e pactos selados. Nesse contexto de escuridão, os animais têm sido utilizados há séculos como canais e vigias. Não é por acaso que em diversas culturas antigas as bruxas aparecem sempre acompanhadas de um gato preto ou que certos pássaros são considerados símbolos de morte ou presságio. Por trás desses símbolos existem realidades espirituais que ainda atuam nos dias atuais, porque o reino das trevas não modificou seus métodos,
Apenas os adaptou para uma humanidade mais distraída e menos capaz de discernir. Lembremos do episódio no livro de Jó, quando Satanás se apresenta diante de Deus, acompanhando um relatório detalhado sobre a vida de Jó. Isso indica que o adversário não age de modo impulsivo, mas observa cada movimento, anotando tudo cuidadosamente antes de agir. Essa estratégia mostra que a batalha espiritual segue regras precisas, exigindo de nós atenção e vigilância constante. Estuda os costumes, os hábitos e as fraquezas. Em Jó, capítulo 1, versículo 7, está claramente escrito: E Jeová perguntou a Satanás de onde ele vinha. Satanás respondeu a Jeová dizendo: De percorrer a terra e de caminhar por ela. Percorrer a terra, caminhar por ela. A linguagem é explícita, revela uma vigilância constante e uma exploração ativa. Você já parou para refletir como o inimigo consegue tantas informações sobre sua vida, mesmo que você não o invoque e nem acredite em sua existência? A explicação é que seu sistema não depende da sua fé, mas sim da sua ignorância espiritual. O inimigo pode utilizar tudo que está ao seu redor, aquilo que você permite sem perceber, aquilo que você tolera sem consciência. Deus nos conferiu autoridade sobre toda criatura. E isso inclui o poder de rejeitar qualquer manifestação demoníaca que tente se infiltrar em nossos caminhos. Contudo, a autoridade sem conhecimento transforma-se numa porta aberta para problemas. Muitos crentes desconhecem a forma pela qual o inimigo pode invadir através do que aparenta ser natural. Lembremos que no livro de Gênesis foi exatamente uma serpente, um animal, o meio escolhido por Satanás para falar com Eva. Gênesis capítulo 3, versículo 1 fala que a serpente era astuta, mais do que todos os animais do campo que Jeová Deus tinha feito. Não foi por acaso que foi escolhida. Ela era sagaz e representava o disfarce ideal para que o inimigo instaurasse dúvida e confusão. Desde essa primeira artimanha, os animais têm sido frequentemente usados como instrumentos de comunicação espiritual. Isso não quer dizer que todos eles. O fato de que certos animais estejam ligados a contaminações ou que precisemos temê-los indica que existem contextos específicos onde certas criaturas são utilizadas com propósitos definidos em rituais de santeria, vodú, bruxaria africana, paganismo europeu e feitiçaria contemporânea. Animais funcionam como canais para conectar-se com entidades espirituais. Em muitos relatos de libertação espiritual, pessoas relatam ter visto manifestações demoníacas em formas de gatos, corvos ou serpentes invisíveis aos demais. Esses seres não são criaturas comuns. Eles carregam presenças que revelam um mundo oculto por trás do véu. O mais preocupante é que muitos os acolhem sem reconhecer o perigo. Cuidam e alimentam esses animais sem saber que estão fortalecendo uma ligação espiritual negativa. É fundamental compreender que, quando a Bíblia menciona o inimigo como o pai da mentira, também destaca sua habilidade de se disfarçar como luz. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, é dito: não é de admirar, porque Satanás mesmo se disfarça como anjo de luz. Isso significa que nem tudo que parece belo, místico ou fascinante tem origem divina. Existem coisas com brilho falso e seres que aparentam gentileza, mas estão a serviço do mal. A falta de discernimento abre caminho para a ilusão. Por essa razão, Jesus nos pediu para vigiar e orar, pois a guerra espiritual não é visível, porém constante. Muitos se questionam sobre os motivos de Deus diante dessa realidade. Permitir que o inimigo utilize animais para monitorar a reação não é porque Deus autoriza, mas sim porque o ser humano facilita essa situação. O homem abre portas, ultrapassa limites e atravessa fronteiras espirituais que Deus estabeleceu para a sua proteção. Assim como existe a consagração sagrada, que é dedicar algo ou alguém ao serviço divino, também há a consagração profana,
que consiste em consagrar algo às trevas. Quando um animal é empregado como instrumento em rituais, ele se torna um ponto de acesso. Assim como a Arca da Aliança simbolizava a presença visível de Deus, também existem objetos e seres que representam manifestações malignas no mundo natural, não por sua aparência, mas devido à sua função espiritual. A narrativa do rei Balaque e do profeta Balaão em Números 22 é um exemplo de como a dimensão espiritual pode se manifestar por meio de animais. Quando Balaão desobedeceu e agiu contra a vontade de Deus, sua jumenta percebeu algo que ele não podia enxergar: o anjo do Senhor com uma espada desembainhada. O texto de Números 22, versículo 31, relata: Então Jeová abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo de Jeová no caminho com a espada desembainhada na mão. E Balaão se prostrou e inclinou o rosto em terra. Nesse episódio, Deus utilizou um animal para proteger, mas essa mesma lógica espiritual também funciona ao contrário. Quando um animal é oferecido às forças das trevas, ele passa a ser um canal de vigilância, não de proteção. A questão permanece importante e exige reflexão. Não se trata de Deus falar através de um animal, mas sim do inimigo usar um deles para vigiar você. A resposta, infelizmente, é afirmativa. O espírito do controle e da vigilância não é novidade alguma. Foi esse mesmo espírito que levou Herodes a ordenar a morte de todas as crianças menores de 2 anos para tentar eliminar Jesus. Foi ele também que encheu Saul de ciúmes para monitorar cada passo de Davi. Entrou nos fariseus com o objetivo de seguir Jesus, tentando prendê-lo pelas palavras. Atualmente, esse mesmo espírito se disfarça de inocência, mas está atento aos seus movimentos, observando sua rotina, buscando momentos de fraqueza para agir. Se puder usar canais invisíveis como certos animais, certamente o fará sem hesitar. O intuito dessas revelações não é gerar medo, e sim despertar discernimento. Nem tudo o que entra na sua casa chega com neutralidade. Nem tudo o que se aproxima está desprovido de intenção. O inimigo observa, planeja e age, enquanto Deus revela, protege e age com poder muito maior. Por isso, em Reis capítulo 6, Eliseu ora para que Deus abra os olhos de seu servo e ele consiga ver carros de fogo cercando a montanha para protegê-los do inimigo. 2 Reis 6, versículos 16 e 17 declaram: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então Eliseu orou: Peço-te, Senhor, que abras os olhos dele para que ele veja. O Senhor então abriu os olhos do criado, que viu o monte cheio de cavaleiros e carros de fogo ao redor de Eliseu. E hoje, assim como naquela época, o Senhor quer que você abra os olhos para perceber a verdadeira dimensão espiritual que está ao seu redor e viva alerta, não na ignorância. Quando compreendemos que o inimigo está sempre vigiando, enxergamos a importância vital de viver em santidade, proteger o nosso lar com oração e fechar as portas espirituais. Uma dessas portas é a ignorância e outra é o fascínio pelo oculto. Muitos fiéis abrem espaço para o mundo espiritual sombrio, sem perceber ao adquirir objetos esotéricos, consumir conteúdos contaminados ou permitir em suas casas animais consagrados de forma inadequada. Essas situações criam brechas no muro espiritual que precisam ser restauradas rapidamente. Não se trata de medo exagerado, mas de um entendimento espiritual profundo, pois aquilo que não discriminamos nos domina. Aquela sensação de opressão sem explicação durante a noite, a presença inexplicável que sentimos, o animal que insiste em permanecer no ambiente, não são frutos da loucura ou da imaginação. É um aspecto da batalha espiritual que já acontece mesmo quando não conseguimos ver. Por isso, mais do que nunca, é essencial pedir ao Espírito Santo o dom do discernimento para alinhar a vida com a verdade de Deus.
Consagrar a casa e colocar tudo ao redor sob a proteção do sangue de Cristo é a única forma de enfrentar esse conflito, pois somente um nome é invencível para o inimigo. Em Filipenses capítulo 2, versículo 10, está escrito que no nome de Jesus todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Esse é o fundamento da sua vitória. A vigília do inimigo, por mais intensa que seja, jamais supera a cobertura do Altíssimo. Por isso, a caminhada espiritual deve ser trilhada com fé inabalável, confiança no poder de Deus e uma vida dedicada à santidade e à proteção espiritual contínua. Assim, você garantirá defesa e triunfo sobre qualquer ameaça que tente penetrar no seu lar e na sua alma. Por trás dessa fachada, é fundamental permanecer vigilante, compreender o que se enfrenta e manter as portas fechadas, pois se você não proteger, alguém o fará, e nem sempre será com boas intenções. Hoje você começa a perceber aquilo que tantos preferem ignorar. Está preparado para despertar de verdade, já que o que será revelado a seguir transformará a maneira como você enxerga o mundo ao seu redor? No ocultismo, em altares profanados por mãos que rejeitaram o Deus vivo, são realizadas práticas que poucos entendem, e muitos consideram meras fantasias. Contudo, a palavra de Deus, desde o princípio, é clara ao afirmar a existência de poderes que não vêm do céu, mas do abismo. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12, o Senhor adverte com firmeza: não se encontre alguém entre você que passe o filho ou a filha pelo fogo, nem que pratique adivinhação, agoureiro, sortílego, feiticeiro, encantador, adivinho, mágico ou que consulte os mortos, pois isso é abominação para o Senhor. Esta não é apenas uma advertência simbólica, mas uma orientação espiritual para distinguir o que é sagrado do que é profano. Dentro desse mundo profano, um dos instrumentos mais antigos e persistentes tem sido o uso de animais como canais espirituais do mal. Para quem estuda o conflito espiritual, não é novidade que as bruxas, em suas diversas formas e rituais, utilizam elementos naturais para construir ligações com o mundo das trevas. Essas ligações não são somente físicas, mas espirituais e profundas. Palavras ou símbolos também possuem vida própria, surgindo das sombras como entidades conscientes. Animais são oferecidos, ungidos e preparados para servirem de portadores de espíritos que observam, perturbam ou influenciam. O uso de criaturas com objetivos secretos faz parte de uma estrutura organizada e sistemática no reino das trevas. Nestes rituais, o animal deixa de ser um ser comum e torna-se uma ferramenta com finalidade específica, como vigiar os passos daqueles que andam sob a proteção divina ou que foram destinados a se desviarem do caminho. A transformação de um animal comum em um canal de manipulação espiritual não acontece naturalmente. Exige um ato intencional, uma consagração dedicada e uma vontade carregada de maldade. Essas cerimônias, que combinam elementos pagãos, invocações específicas e pactos com entidades demoníacas, vinculam espiritualmente o animal como um observador silencioso. Em muitos desses rituais, são usados sangue, cânticos, símbolos antigos e nomes de seres caídos para firmar essa ligação. Embora essas ações não possuam força por si só, realizadas em rebeldia consciente contra Deus, abrem portas espirituais para que demônios habitem e atuem por meio desses corpos. Nas Escrituras, encontramos diversos momentos em que elementos da criação foram empregados como instrumentos divinos, mas também advertências de que o mesmo ocorre no lado oposto. Satanás não cria, apenas corrompe o que já existe. O que já foi criado e concebido por Deus como parte de sua obra perfeita pode ser corrompido pelo inimigo para seus propósitos. Por isso, o discernimento espiritual não é uma escolha, mas uma necessidade.
para o povo de Deus. A contaminação do que é natural pode parecer evidente aos olhos, porém, somente o Espírito Santo consegue revelar quando o que é comum foi transformado em um instrumento das forças das trevas. A prática de utilizar animais como espiões espirituais não é uma novidade. Em grimórios antigos, em textos cabalísticos desviados e em manuais de magia cerimonial, existem claras menções ao uso de animais como receptores de ordens demoníacas. Alguns são treinados para circular por lugares específicos, outros para vigiar pessoas em momentos de fraqueza espiritual. A estratégia aposta na presença silenciosa e não combativa. O animal não fala nem acusa, mas observa constantemente. Essa presença contínua causa uma familiaridade perigosa. Na normalização dessa situação está o verdadeiro risco. Enquanto o Espírito de Deus repousa sobre os obedientes, espíritos impuros procuram habitar aquilo que foi entregue ao inimigo. Em Êxodo 7:11, durante o confronto entre Moisés e os feiticeiros do faraó, ocorre um episódio que mostra como uma imitação espiritual pode se manifestar até mesmo por meio de criaturas. Então o faraó também chamou os sábios e os feiticeiros, e fizeram o mesmo seus encantadores com seus encantamentos, pois cada um lançou sua vara. As varas que se transformaram em serpentes, contudo a vara de Arão consumiu as delas. Este trecho demonstra que a alteração da ordem natural, através de forças espirituais impuras, não só era viável, como foi confrontada com a autoridade suprema de Deus. A serpente, criatura que surge repetidamente como símbolo da enganação, foi utilizada naquela ocasião como uma expressão palpável de uma força corrompida que tentava imitar o sagrado. Aqueles que praticam a feitiçaria sabem que a criação possui vibrações, códigos e ligações espirituais, reconhecendo que cada espécie tem qualidades específicas passíveis de exploração. Algumas são noturnas, outras silenciosas. Algumas possuem sentidos aguçados. Esses traços naturais são reinterpretados nos rituais para transformar o animal em um guardião, um companheiro espiritual capaz de ultrapassar barreiras inacessíveis aos humanos. Não se trata apenas de enxergar com os olhos do corpo, mas de captar no plano espiritual o ambiente do lar, os estados emocionais de uma pessoa, sua fragilidade ou resistência. Essa informação, quando obtida, é empregada em ataques futuros com maior exatidão. Frequentemente, a presença de um animal consagrado vem acompanhada de sonhos recorrentes, sensações de estar sendo observado, paralisações noturnas ou pensamentos invasivos cuja origem parece desconhecida. Isso acontece porque a vigilância nem sempre se revela no plano físico. Frequentemente, suas manifestações ocorrem no âmbito espiritual, como mencionado em Mateus. Jesus falou sobre um adversário que age quando os homens estão adormecidos e contou que, enquanto eles dormiam, esse inimigo veio e plantou joio em meio ao trigo para depois desaparecer. Essa ação furtiva, realizada à noite e cuidadosamente planejada, revela como esse inimigo atua. Ele aproveita a inconsciência, a passividade e a distração, aproveitando-se dessa escuridão para agir. Nessa dimensão oculta, os animais dedicados a certos rituais funcionam como testemunhas e mensageiros de informações importantes. A linguagem espiritual segue regras, entre as quais está o princípio do acordo. Quando uma pessoa faz um pacto, isso gera consequências visíveis e invisíveis. Da mesma forma, quando um animal é consagrado com um propósito espiritual profano, ele recebe acesso a níveis que ultrapassam o físico. Não significa que o animal em si tenha poder, mas torna-se um veículo para tais forças. Em Levítico 17, versículo 7, está proibido ao povo oferecer sacrifícios aos demônios, pois essa era uma forma de adoração a entidades que não são Deus, e jamais deverão oferecer seus sacrifícios a esses demônios com quem se
relacionaram indevidamente. Esse princípio permanece válido. Tudo aquilo que é consagrado às trevas serve às trevas. Quando um crente desconhece essa realidade, torna-se suscetível, pois a ignorância permite que o inimigo atue sem oposição. Oseias 4, versículo 6, nos alerta com as palavras: "Meu povo foi destruído por falta de conhecimento." Essa destruição não aparece sempre de forma estrondosa. Muitas vezes acontece silenciosamente, sem que percebamos, de maneira lenta e quase imperceptível, por ignorância ou pela falsa certeza de que tudo o que aparenta ser natural é inofensivo. Nem sempre o que é espiritual pode ser percebido pelos olhos. É necessário ter a sensibilidade do espírito para saber quando algo foi contaminado. A confusão na percepção espiritual é uma das armas mais poderosas do inimigo, e ela cresce quando falta a diligência na oração, na leitura da palavra e na dedicação diária do lar. Na Bíblia, os animais eram usados para sacrifícios de expiação, porém, sempre dentro de um plano ordenado por Deus. Quando esse princípio é deturpado pelas forças das trevas, ele se torna uma abominação. Não é coincidência que muitas religiões pagãs ofereciam animais para conseguir favores espirituais. Aquilo que no templo simbolizava o perdão virou em rituais profanos uma forma de manipulação. Em 1 Reis, capítulo 18, no confronto entre Elias e os profetas de Baal, é mostrado que o derramamento de sangue era uma prática comum entre os idólatras para invocar seus falsos deuses. Nenhuma resposta veio do céu. Mas quando Elias orou ao Deus verdadeiro, fogo desceu sobre o sacrifício legítimo. Esse contraste entre a prática impura e a obediência espiritual não poderia ser mais evidente. Hoje, esse mesmo contraste deve existir em cada lar cristão, pois onde há oração, a escuridão não encontra espaço, e onde há santidade, o impuro não pode permanecer. Quando permitimos a entrada de influências prejudiciais, seja por falta de conhecimento ou por desinteresse, abrimos uma brecha. O adversário não necessita de uma porta completamente aberta. Basta uma pequena fresta para invadir aquilo que foi dedicado para vigiar, incomodar ou desviar. O poder não reside no ser em si, mas na intenção espiritual que o envolve e na permissão concedida pelo crente através da omissão. Não há motivo para pânico, contudo, é urgente despertar. A igreja foi chamada para ser luz e não pode agir como se as trevas não existissem. Em 2 de Coríntios 2, 11, somos advertidos para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós, pois não ignoramos suas armadilhas. Desconhecer a tática do inimigo é ceder território sem apresentar resistência. Uma das suas estratégias mais astutas e eficientes tem sido sempre ocultar sua presença no cotidiano, por meio do que é culturalmente aceito, do que parece apenas um enfeite, ou do que muitos chamam de tradição inofensiva. Todavia, o povo que ora e discerne sabe que nem tudo o que é visível é inocente. Essa percepção não nasce do medo, mas do entendimento espiritual. O Espírito Santo revela, orienta e protege. Porém, também exige que sejamos obedientes e vigilantes. Jesus declarou em Mateus 10, 16: Eis que eu vos envio como ovelhas entre lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Essa prudência significa compreender que estamos no meio de uma guerra invisível, mas sentida. Os ataques nem sempre são evidentes. Embora sejam atos violentos, são sempre intencionais, e muitas vezes os métodos que o inimigo utiliza são os que menos esperamos. O que foi apresentado até agora revela a gravidade com que as forças das trevas atuam, e também estabelece a base essencial para o que virá. Se já entendemos que os animais podem servir como canais de vigilância, é o momento de identificar quais são os mais comumente usados em rituais de bruxaria e compreender o significado espiritual desses escolhidos
repetidamente, como observadores silenciosos do inimigo. Além disso, veremos como eles podem agir tanto no plano físico quanto no espiritual. O objetivo não é causar medo, mas sim fornecer a verdade, porque a verdade não oprime, liberta. João, capítulo 8, versículo 32, declara com clareza: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa liberdade começa com a revelação, com uma luz que dissipa todas as trevas. E é justamente essa luz que nos conduzirá na próxima parte, onde iremos revelar as criaturas mais utilizadas pelas bruxas para observar cada um dos seus passos. Essa exposição é fundamental para que a autoridade do crente seja exercida com conhecimento. O inimigo já foi derrotado, mas cada pessoa precisa viver essa vitória com os olhos espirituais bem abertos. Você está preparado para enxergar o que muitos nunca quiseram admitir sobre a estrutura espiritual do mal? Cada elemento tem um propósito e uma missão, porque as forças das trevas não agem ao acaso. Nada no método do inimigo é improvisado. Tudo o que ele realiza é planejado com exatidão, ajustado ao momento, ao cenário e ao propósito de destruir. Quando o adversário das nossas almas escolhe meios para infiltrar, perturbar ou espionar, age com uma intenção clara, alcançar acesso aos movimentos do povo de Deus. Assim como o reino dos céus conta com anjos ministradores enviados para cuidar e orientar os fiéis. O reino das trevas possui agentes disfarçados, ocultos em formas sutis, aguardando uma oportunidade para agir. Entre essas formas, alguns animais foram usados como instrumentos de vigilância, devido às suas características ao simbolismo e à habilidade de se aproximar sem despertar desconfiança. Em muitas culturas antigas, determinadas criaturas tinham um papel especial em rituais espirituais proibidos por Deus. Não era apenas simbolismo ou superstição popular, mas um reflexo do entendimento espiritual a respeito do uso da criação como canal para o oculto. Aqueles que praticavam bruxaria, feitiçaria e ocultismo compreendiam que os animais não eram usados somente pelo físico, mas pelo significado espiritual que carregavam. A Bíblia mostra que, mesmo dentro do sistema idolátrico do Egito, os animais eram adorados e dotados de poder. Quando o povo de Israel fez um bezerro de ouro, no deserto, não estava apenas criando uma estátua qualquer, mas reproduzindo um símbolo com peso espiritual. Símbolo espiritual pagão relacionado à vigilância, poder e divindade falsa, aparece no livro do Êxodo. No capítulo 32, versículo 4, está escrito que ele tomou o material das mãos deles e fez um bezerro fundido. Eles afirmaram: Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. O que parecia ser um ídolo era, na verdade, a renovação de um símbolo espiritual corrompido, herdado do período em que viveram entre os egípcios. Durante rituais de bruxaria, certos animais são consagrados não para proteção, mas para servir, como instrumentos de vigilância espiritual. Isso não diz respeito à superstição ou folclore, mas a atos intencionais em que essas criaturas funcionam como sentinelas ou olhos que observam e reportam informações no plano espiritual. Tais animais operam com uma função demoníaca, destinada a rastrear os movimentos, sentimentos e ações das pessoas visadas pelo inimigo. Na forma mais sutil, esses animais podem parecer apenas parte do ambiente. Contudo, sua presença constante, a fixação em indivíduos específicos ou locais e comportamentos atípicos indicam que existe algo mais profundo por trás disso. As Escrituras não ignoram esse tema. No Apocalipse, são mencionadas bestas simbólicas que representam poderes espirituais que atuam na terra. O capítulo 13, versículo 2, diz: E a besta que vi era semelhante a um leopardo, com os pés como de urso e a boca como a de um leão, enquanto o dragão lhe conferia poder, trono e grande autoridade. Apesar do significado profético,
Complexo, a escolha dessas imagens revela a natureza desses poderes. A escolha de figuras animais para simbolizar forças espirituais ao longo da Bíblia não é fruto do acaso. Animais representam princípios, reinos e entidades, e por isso sua utilização no ocultismo vai além de um mero símbolo cultural, refletindo verdades espirituais ativas feitas por aqueles que se opõem ao reino de Deus. Uma das razões para a preferência por essas criaturas está na capacidade de estarem presentes sem despertar suspeitas. Diferente das figuras humanas, os animais transitam livremente entre os espaços sob constante vigilância, captando não só o que veem, mas sentimentos e essências espirituais. Em ambientes onde o pecado, o medo ou a distração espiritual dominam, esses animais encontram terreno fértil para agir. Eles não precisam atacar diretamente porque sua missão não é confrontar, mas vigiar. São sentinelas do mal enviadas para observar, registrar e depois utilizar essas informações como armas contra o bem. O livro de Zacarias apresenta uma cena impactante sobre seres que se movem pela terra com tarefas espirituais. Em Zacarias 6, capítulo 5, lê-se que estes são os 4 ventos dos céus que saem após se apresentarem diante do Senhor de toda a terra. Esses carros puxados por cavalos de várias cores simbolizam movimentos espirituais enviados com determinado propósito. Se o céu pode enviar seres para cumprir sua vontade, o inferno também age em sua esfera. Também é possível designar emissários disfarçados em missões secretas, posicionados com cuidado para vigiar os animais dedicados em rituais ocultos que desempenham essa função. Eles constituem a ligação entre um lugar físico e uma esfera espiritual contaminada. Entre os animais utilizados historicamente para esses propósitos, alguns se destacam por sua carga espiritual específica, não por sua aparência, mas pelo que simbolizam nas trevas. Cada um representa um princípio, uma missão e um modo particular de agir. Alguns estão associados à morte, outros ao caos, outros ainda à ilusão. Essa escolha não é feita por acaso. O inimigo sabe que o simbólico detém força quando é sustentado por pactos espirituais. Por isso, os rituais de consagração de animais não apenas invocam entidades, mas as vinculam espiritualmente a esses corpos para que sirvam como instrumentos silenciosos de controle. Nas Escrituras, quando Jesus afirma que o inimigo veio para furtar, matar e destruir, não o faz de forma vaga. João capítulo 10, versículo 10, destaca 3 metas específicas da atuação do inimigo, sendo uma delas o roubo da paz, do discernimento, do tempo dedicado à oração e da sensibilidade espiritual. Muitas vezes, esse roubo começa com a vigilância. O inimigo não age sem planejamento. Não age por impulso, mas por análise. As criaturas consagradas para essa missão são enviadas com o intuito de obter informações precisas para facilitar o ataque e minar a espiritualidade de suas vítimas. Para abrir portas, gerar distração e causar opressão, é necessário ter certas informações. O mundo espiritual opera segundo princípios de justiça. O inimigo não invade sem motivo. Ele procura permissão, autorização, mesmo que dada por ignorância. Quando alguém permite a entrada de um objeto, de um hábito ou de um animal que tenha sido anteriormente consagrado ao mal, está entregando ao inimigo uma porta legal para agir. A vigilância espiritual, através dos animais, só é viável quando existe um ponto de acordo, quando algo no ambiente foi negligenciado, contaminado ou aceito. Por isso, o primeiro passo para fechar essas portas é a santificação do que nos cerca. Nada pode habitar no ambiente de quem crê sem estar sujeito ao senhorio de Cristo. Isaías 11, versículo 6, fala sobre o reino de paz de Deus. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro e o leão andarão juntos, e uma criança os guiará.
Essa passagem nos mostra que os animais foram criados para viverem em harmonia, não em conflito. Contudo, essa harmonia foi quebrada pelo pecado. O inimigo aproveitou essa ruptura para distorcer aquilo que Deus fez. Em lugar de serem portadores da paz, algumas criaturas se tornaram instrumentos de opressão. Isso revela uma deformação do plano divino e mostra como o inimigo distorce até o que é mais puro para seus propósitos. É fundamental compreender essa realidade para resistir e restaurar a ordem estabelecida por Deus. Para cumprir seus objetivos destrutivos, a vigilância espiritual é uma ação estratégica que antecede várias formas de opressão. Trata-se da coleta de informações que, posteriormente, são usadas para atacar com maior precisão os seres que foram dedicados a esse propósito. Esses seres estão a serviço de uma estrutura espiritual cuja única intenção é enfraquecer a fé do fiel, causar desordem e espalhar confusão. Eles não emitem sons malignos, não pronunciam palavras, nem agem com violência. Apenas observam. Porém, essa observação carrega intenções que se percebem, causando perturbação e desconforto espiritual. A atmosfera muda quando uma entidade impura está presente, ainda que esteja oculta sob a forma de um animal. É fundamental que o povo de Deus compreenda que nem tudo que se move ao seu redor é neutro. Existem presenças que possuem missões específicas, e discerni-las não é um dom exclusivo de poucos, mas uma responsabilidade que acompanha a maturidade espiritual. O crente que ora, que vive na palavra e busca a presença divina, começa a notar quando algo não está em harmonia com o Espírito Santo. Essa percepção não é paranoia ou exagero, mas parte do crescimento espiritual saudável. Assim como a ovelha reconhece a voz do pastor, também deve aprender a identificar a presença do lobo. A vigilância espiritual, praticada por meio dessas entidades, encontra um limite na proteção do sangue do Cordeiro, quando a vida está sob a cobertura de Cristo, quando o lar está protegido pela fé, quando a vida está inteiramente dedicada a Deus e à oração constante, jejum e adoração, o inimigo não consegue agir livremente. Ele pode até tentar se aproximar ou observar de longe, mas não consegue permanecer, porque o ambiente se torna hostil a tudo que não vem do céu. Por isso, é fundamental que cada crente mantenha seu espaço protegido espiritualmente. As forças que pertencem ao impuro não suportam a atmosfera de glória. Onde há luz, as trevas não conseguem habitar. Sempre que as Escrituras mencionam um animal com significado simbólico, existe um ensinamento espiritual por trás. Não se trata de atacar a criação de Deus, mas sim reconhecer quando essa criação foi desviada do seu propósito original. Jesus afirmou em Lucas 10:19: Eis que lhes dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Essa autoridade não se limita apenas a demônios, mas a qualquer forma pela qual eles tentem se manifestar, incluindo as mais dissimuladas e habituais, aquelas que parecem irrelevantes. A vigilância do inimigo pode se manifestar de diversas maneiras. Porém, seu objetivo é sempre o mesmo: obter acesso. Um acesso que lhe é permitido por descuido, falta de conhecimento ou por tolerância. Contudo, o crente lavado pelo sangue de Jesus não tem obrigação de permitir nenhuma presença contrária a Deus em seu ambiente. Ele não deve negociar com as trevas, não deve ignorá-las nem justificá-las. Precisa discerni-las com clareza. Enfrentar e expulsar em nome de Jesus. Este conhecimento não deve gerar medo, mas sim ser acolhido com sabedoria, pois somente a verdade permite quebrar as correntes. Quando os olhos espirituais se abrem, nada pode continuar a agir com o mesmo poder. A exposição enfraquece o inimigo, a revelação o afasta, enquanto a santidade o repele.
Por isso, entender quais são as criaturas mais utilizadas nesses rituais não é mero entretenimento, mas sim uma necessidade espiritual. O que virá a seguir é uma análise profunda dessas entidades animais que foram escolhidas como os olhos do inimigo. Identificá-las é o passo inicial para a libertação, pois não é possível expulsar aquilo que não se reconhece. E uma vez conhecida, a verdade não pode ser ignorada. Quando uma porta espiritual se abre, mesmo por desconhecimento, o que entra nem sempre se mostra imediatamente. O inimigo não invade gritando. Muitas vezes ele observa. O ofício da vigilância é a estratégia silenciosa que prepara o terreno para a opressão futura. Nesta fase sutil do ataque espiritual, os sinais são tão discretos que muitos não os percebem até que o dano já tenha sido causado. Por isso, o discernimento é uma das ferramentas mais importantes para todo crente. Não para cultivar suspeitas infundadas, mas para enxergar com os olhos do Espírito aquilo que parece normal à primeira vista, mas não é. Porque aquilo que aparenta ser inocente pode estar funcionando como uma antena espiritual enviada com um propósito oculto. O objetivo é observar, registrar e informar cada um dos seus movimentos. A vigilância espiritual, por meio de seres consagrados, não funciona como um filme de terror. Não apresenta efeitos dramáticos. Sua manifestação é muito mais sutil e eficaz. A criatura pode aparecer diversas vezes no mesmo local, seguir uma pessoa à distância, sem motivo aparente, e agir de modo a causar desconforto, sem, no entanto, ser agressiva. Há pessoas que já sentiram estar sendo observadas na privacidade do seu quarto, enquanto outras perceberam que seus momentos de oração eram interrompidos por sons, movimentos ou presenças que não têm explicação racional. Não se trata de superstição, mas sim de uma atividade espiritual real que se infiltra no cotidiano, tentando obter acesso. As evidências não são simples coincidências e não se repetem sem razão. No mundo espiritual, tudo o que se revela possui uma origem e nada acontece sem ter sido enviado. Quando um ser aparece constantemente em momentos de fragilidade, tristeza ou dúvida, não está ali por acaso. Existe um princípio no mundo espiritual que se encontra repetido por toda a Bíblia. As entidades não atuam sem autorização nem sem direção. Jesus mesmo, ao enfrentar uma legião de demônios em Marcos, permitiu que eles pedissem para entrar numa manada de porcos. Essa cena não é apenas decorativa, ela é esclarecedora e mostra que os espíritos impuros buscam corpos através dos quais possam permanecer próximos ao mundo. Os animais frequentemente são parte desse cenário natural e nem sempre interagem conosco por meio de seres humanos. Eles podem ser seu refúgio, seu canal de observação e seu instrumento para se aproximar sem serem percebidos. Em ambientes onde a oração cessou, onde a adoração foi substituída pelas distrações e a palavra foi abandonada, a esfera espiritual se torna vulnerável. Isso não acontece porque Deus parou de proteger, mas porque o escudo de proteção enfraqueceu. O Salmo 91 apresenta o Altíssimo como um santuário e fortaleza. Porém, ressalta que essa proteção é destinada àqueles que habitam permanentemente, e não apenas a quem visita ocasionalmente. Quando uma vida se distancia dessa proteção, mesmo que seja por descuido, fica exposta a visitas espirituais indesejadas. Entre essas presenças, os observadores silenciosos do inimigo se colocam em posição favorável. Uma das indicações mais evidentes da vigilância espiritual é a interrupção constante dos momentos de intimidade com Deus. No instante em que você decide orar, surge um som estranho. Bem no momento em que está prestes a meditar na palavra, um movimento inesperado tira sua atenção. Se está buscando descansar em paz, alguma criatura ronda a janela ou aparece insistente. Esses acontecimentos não são meros acidentes naturais, mas sim padrões que revelam manifestações do mundo espiritual. Time,
D2. Se a mesma espécie de criatura lhe acompanha em diferentes locais, se suas aparições coincidem com seu avanço espiritual ou escolhas destinadas à santidade, isso não é coincidência. Essas manifestações indicam uma ligação direta entre o ambiente espiritual e sua jornada interior. A vigilância constante e os sinais que não podem ser ignorados alertam para a necessidade de fortalecer a proteção espiritual e permanecer firme na fé. É essencial reconhecer esses padrões e agir para restaurar essa cobertura divina em sua vida. Se a sua presença te incomoda sem uma razão aparente, talvez você esteja diante de uma manifestação criada para observar você e registrar suas conquistas. O inimigo não precisa sempre atacar diretamente se pode impedir seu progresso de outra forma. Muitas vezes, basta saber em qual momento você está mais vulnerável. Para isso, ele necessita de informações e, para conseguir, usa observadores. Essas criaturas dedicadas a essa missão não demonstram agressividade, simplesmente estão presentes. Elas se inserem na rotina, tornando-se parte da paisagem, mas, espiritualmente, cumprem uma função: estudar seu ambiente, captar sua atmosfera emocional e identificar pontos vulneráveis. Essa é a missão delas: não atacar, pois não foram enviadas para isso, mas para vigiar. Enquanto observam, o inimigo planeja seu próximo passo. Existem pessoas que já sentiram que não estão sozinhas, mesmo estando fisicamente isoladas. Isso não é apenas sugestão, trata-se de uma percepção espiritual. Quem caminha em santidade e mantém vigilância espiritual pode perceber essas interferências, não por possuir algum dom especial, mas por viver em comunhão com o Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 15, aprendemos que o homem espiritual discerne todas as coisas, enquanto o natural não consegue compreender o que é do Espírito. Essa habilidade não é destinada aos místicos, mas aos obedientes, aqueles que não assumem que tudo que é visível é inofensivo. Os espíritos são avaliados para verificar se pertencem a Deus. Um sinal comum é a modificação do ambiente sem motivo aparente. Mudanças súbitas na temperatura de um cômodo, ruídos estranhos que não têm explicação física, aparições frequentes em locais sagrados da casa, como o espaço de oração ou leitura da Bíblia. Essas manifestações precisam ser compreendidas à luz das Escrituras, nunca a partir do medo ou da superstição, pois o temor paralisa enquanto o discernimento desperta. O discernimento não persegue culpados, mas busca fechar as portas para o mal. Ele não depende de suposições, mas sim de uma percepção espiritual que é confirmada pela palavra. A vigilância espiritual também aparece na resistência contínua à presença divina. Um indivíduo consagrado pode sentir inquietação diante de louvores sinceros, pode sentir desconforto ao ouvir o nome de Jesus ou um trecho bíblico. Essa reação revela claramente que algo obscuro está agindo. As trevas não suportam a luz. Por isso, quando um ambiente é tomado pelo poder de Deus, qualquer presença alheia é obrigada a se revelar ou a fugir. Nesse instante, é hora de agir com autoridade e não com medo. A vigilância prospera onde há ausência de governo espiritual. Mas onde Cristo está estabelecido como autoridade, todo espião espiritual é desmascarado e afastado. Às vezes, a vigilância se evidencia através de sonhos. Nem todos os sonhos que nos perturbam vêm de Deus, e nem todos possuem um significado espiritual. Porém, existem aqueles que funcionam como janelas de alerta. Nesses sonhos, a presença de determinadas criaturas não é simbólica, mas reveladora. Elas aparecem observando de longe, circulando, repetindo-se sem atacar. Apenas permanecem ali. Essa imagem é um sinal claro de que algo foi enviado. Uma vigilância constante sobre sua vida está ativa. Nesses momentos, o fiel não deve acordar com medo, e sim com uma direção firme, pois a oração de guerra, a intercessão estratégica e a proclamação da palavra
são armas poderosas que fecham portas e aniquilam qualquer plano do inimigo. O profeta Daniel experienciou uma forma de resistência espiritual que não se manifestava de modo visível no mundo físico. No capítulo 10 do livro que leva seu nome, depois de jejuar e orar por vários dias, ele é visitado por um mensageiro celestial que revela que suas orações já haviam sido ouvidas desde o primeiro dia. Entretanto, o príncipe da Pérsia, uma entidade espiritual, se opôs a elas por 21 dias. Isso confirma que existem estruturas demoníacas organizadas para impedir o progresso do povo de Deus, atuando com inteligência, vigilância e precisão. Elas não precisam atacar diretamente se conseguiram impedir. Não é necessário gritar quando conseguem causar confusão. Basta apenas observar o momento ideal para atrapalhar a realização do propósito divino. O discernimento dos sinais também requer a capacidade de avaliar comportamentos incomuns de certas criaturas próximas a locais sagrados, seja quando elas pousam, manifestam-se de forma estranha ou permanecem de maneira constante. Esses comportamentos indicam que há uma interferência espiritual ativa, tentando interromper a paz e o avanço espiritual daquele ambiente. É fundamental estar atento a essas manifestações para responder com fé, oração e autoridade, fortalecendo a proteção e garantindo que o propósito divino seja cumprido sem entraves. Em momentos de busca espiritual, existe uma repetição que chama a atenção. Quando parecem evitar ou ignorar a proclamação do nome de Cristo, esses comportamentos cumprem uma função espiritual específica. Nem todos os animais são empregados com essa finalidade. Porém, aqueles consagrados por meio de rituais ocultistas podem apresentar esse padrão. O segredo está em não tornar tudo uma questão espiritual, mas também não subestimar o que o Espírito Santo deseja revelar. As manifestações não existem para despertar dúvidas, e sim para estimular a vigilância. O povo de Deus não foi chamado para permanecer na ignorância, mas para alcançar a sabedoria. Ele não foi criado para andar às cegas, mas para seguir com os olhos abertos. Conforme o provérbio 22:3, o prudente percebe o perigo e se protege, porém, o simples segue adiante e sofre as consequências. Esse ensinamento mostra que o crente com discernimento age com antecedência. Na vida espiritual, antecipar é proteger-se. Não significa viver com medo, mas manter-se atento. É entender que onde há atuação do reino de Deus, há também resistência do reino das trevas. Essa resistência frequentemente começa com a necessidade da vigilância. A razão é que o inimigo sempre observa antes de agir. Quando os sinais são identificados, quando as presenças ocultas se tornam evidentes e quando o ambiente demonstra oposição, é o momento de erguer possantes muros espirituais. Esses muros não devem ser feitos de temor, mas sim de autoridade. Essa autoridade só pode surgir a partir de uma vida dedicada a Deus. As armas espirituais não são acionadas pela emoção, mas pela obediência. A verdadeira autoridade não se manifesta através de sentimentos, mas pela fidelidade aos princípios divinos. A religiosidade se expressa através do relacionamento. Por isso, um lar onde se ora, onde se louva, onde a verdade é proclamada, torna-se um território hostil para qualquer forma de vigilância demoníaca. É um solo em que as trevas não podem permanecer. Cada sinal que Deus permite que você perceba é um convite para agir, não para fugir ou se calar, mas para responder no espírito. O que foi enviado para espiar pode ser expulso, o que foi destinado para oprimir pode ser destruído, o que foi colocado para impedir seu avanço pode ser removido pelo poder do nome de Jesus. Mas somente se você estiver disposto a discernir, agir e permanecer firme. O discernimento espiritual não é um luxo reservado a momentos excepcionais, é uma necessidade diária.
em um mundo onde o que se vê nem sempre revela a totalidade do conflito. Quando você identifica os sinais, não está perdendo a batalha, está recebendo o mapa. Quem tem o mapa tem vantagem, porque sabe de onde vem o inimigo, sabe onde fortalecer as defesas, sabe como proteger aquilo que o céu já declarou santo. Neste ponto da jornada, não há espaço para indiferença. O que foi revelado exige uma resposta e o que foi percebido no espírito deve ser enfrentado com poder. O inimigo pode observar, mas não tem direito de permanecer onde a presença de Deus reina. Aquela vigilância silenciosa termina expulsa quando o povo de Deus se levanta com autoridade. Orações cheias de autoridade e com o fogo sagrado não podem ser imitados por conta própria. Esse fogo só é aceso por uma vida entregue ao Senhor. Ali, toda corrente se rompe, toda escuridão foge e toda vigilância que não vem do céu é anulada. A proteção divina não é automática para todos, mas está disponível para aqueles que escolhem viver sob o domínio do Altíssimo. As Escrituras não prometem ausência de ataques, porém, garantem proteção para os que andam conforme a sua vontade. O Salmo 911, versículo 1, declara: Aquele que habita sob a proteção do Altíssimo repousará à sombra do Todo-Poderoso. Este verso não é um simples poema decorativo. É um princípio espiritual. Habitar significa permanecer, não apenas visitar. Essa permanência cria uma barreira invisível que as trevas não conseguem atravessar sem permissão legal. Por isso, a proteção depende da obediência e não apenas da sensação de segurança. Quando o crente compreende isso, ele começa a fechar portas e erguer muros que impedem que a vigilância espiritual do inimigo avance. O discernimento é essencial para manter essa proteção ativa. Não basta conhecer a existência do mal. É necessário aprender a identificá-lo e agir. A vigilância demoníaca operando por meio de criaturas consagradas, encontra terreno fértil em ambientes espiritualmente negligenciados, não porque Deus seja fraco, mas porque seu povo frequentemente cede espaços que deveriam estar reservados para ele. Uma casa que não está coberta com uma oração constante é como uma casa exposta, uma existência que não se conforma com o que não está alinhado. A palavra é um campo vulnerável. Não se trata de medo, mas de compreensão. O inimigo respeita os limites que Deus impõe, mas, se os filhos de Deus os ignoram, permitem que sejam ultrapassados. Em 2 Crônicas 16, versículo 9, está escrito: Porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é íntegro para com ele. Essa verdade é poderosa, pois enquanto o inimigo envia seus olhos para vigiar com intenções destrutivas, Deus observa para apoiar. A diferença está no tipo de coração que encontra esse apoio. O respaldo divino é seletivo e se manifesta com força naqueles que trilham a integridade. Por isso, a arma mais eficaz contra qualquer tipo de vigilância espiritual é uma vida de santidade. A santidade não significa perfeição humana, mas separação total para Deus, o que cria um muro impenetrável. Quem caminha na obediência não precisa temer, pois a luz sempre revela as trevas e as desfaz. Em João, capítulo 1, versículo 5, lemos: A luz brilha nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Essa é a autoridade que todo crente possui. Não uma autoridade proclamada com palavras vazias, mas aquela que se estabelece pela presença constante de Cristo na vida. Onde ele habita, nenhum observador oculto pode permanecer. Portanto, o segredo não é buscar proteção temporária, mas criar um firme fundamento de fé. A presença de Deus como base inabalável é a verdadeira proteção contra a vigilância espiritual. Não basta apenas resistir, é preciso transformar o ambiente, convertendo o lugar onde você habita em um altar de adoração, um espaço onde a atmosfera de glória
elimina qualquer tentativa das trevas de permanecer. Quando Deus governa, qualquer presença contrária é afastada. O inimigo pode observar, planejar e vigiar. Mas tudo perde o efeito quando o crente age com autoridade espiritual. Não é suficiente saber que existem criaturas usadas para espionar, nem apenas reconhecer os sinais. É vital romper todos os vínculos que permitam sua ação. Onde há acesso, também há responsabilidade, e onde existe conhecimento, deve haver ação. Lucas 10:19 afirma: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Isto não é uma promessa simbólica, mas uma declaração de vitória espiritual. O poder não reside em repetir fórmulas, mas em andar consciente da autoridade que Cristo delegou. Para quebrar a vigilância espiritual, a purificação do ambiente é fundamental. Não se trata de orar apenas uma vez, mas sim de consagrar o espaço ao Senhor de maneira contínua. A adoração não pode ser um acontecimento esporádico, deve ser uma atmosfera constante. O inimigo não suporta um lugar onde a verdade é proclamada. Deus é honrado e a presença do Espírito Santo é constante. Em Atos 19, os crentes que receberam a verdade é que destruíram tudo que tivesse relação com o oculto. Não guardaram nem ignoraram nada. Eles queimaram porque compreenderam que o que é dedicado às trevas não pode conviver com a luz. Renunciar com palavras e romper por atos. Consagrar com firmeza. Esse é o padrão bíblico. Não se pode ficar passivo diante de algo que espiritualmente visa destruir. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4, confirma: as armas da nossa luta não são carnais, mas sim poderosas em Deus para derrubar fortalezas. Toda vigilância espiritual é uma fortaleza que deve ser derrubada com armas espirituais ativas. Orações intensas, proclamação da palavra, purificação do ambiente, afastamento do pecado. Cada ato de obediência representa um golpe contra a estrutura que o inimigo quer estabelecer. A ruptura começa quando o crente declara basta e se levanta com a autoridade que recebeu em nome de Jesus. Todo canal de vigilância é cancelado. Todos os laços são rompidos. Toda força dedicada ao inimigo perde valor, não por nossas ações, mas pelo que Cristo já conquistou na cruz. Como resultado daquela vitória, seguimos confiantes na caminhada. Por isso, nenhuma vigilância demoníaca tem o direito de permanecer onde o Senhor reina. Essa verdade é imutável, se manifesta, e quando acontece, a escuridão é forçada a recuar. O mais perigoso na vigilância espiritual não está no que se vê, mas no que se ignora. Enquanto muitos se concentram apenas nas grandes batalhas, o verdadeiro desafio pode estar escondido nos detalhes despercebidos. O adversário age de forma discreta, colocando presenças que se confundem com o ambiente natural, esperando que ninguém as enfrente. No entanto, Deus não nos chamou para vivermos confusos, mas para estarmos vigilantes. O discernimento não é apenas um instrumento, é um convite para viver com os olhos do Espírito atentos, pois nem tudo que se movimenta ao seu redor é neutro. E nem tudo que parece insignificante está sem um propósito. O inimigo teme aqueles que desenvolvem uma percepção espiritual aguçada, pois sabe que um coração que enxerga com clareza é um território impossível de ser invadido. Esta é a geração que precisa aprender a perceber além do que é visível, a identificar não apenas os ataques, mas também as formas disfarçadas deles. Esse tipo de discernimento não se alcança por meio da emoção, mas pela comunhão profunda. Hoje, não só foi revelada uma realidade oculta para você, como também lhe foi dada uma visão especial. Quem enxerga com nitidez caminha rumo à vitória, pois em Cristo nada permanece escondido por muito tempo. Tudo será revelado, e tudo que não provém de Deus
acabará caindo.